Eu apregou o parecer na indicação número 40 de 2024. Autor da indicação é o doutor Daniel Apolônio Gonçalves Vieira. Matéria proposta de análise de conteúdo de projetos 286 de 2015 e 2724 de 2022, que tramitam na Câmara dos Deputados para definição da natureza jurídica dos Stock Options Plans. Relator Luiz Migliora, da Comissão de Direito do Trabalho, que nos acompanha. Eu peço que venha, então, fazer a apresentação do parecer. Doutor Luiz, a palavra é sua. Boa noite a todos, senhor presidente, muito obrigado. Agradecer ao meu chefe aqui, doutor Daniel, ele convoca e eu compareço. Nosso chefe, né? Eu vou me autodescrever. Infelizmente, eu não tenho cabelo, nem branco, nem preto, não tenho nenhum. Tenho uma barba muito branca, eu sou um homem branco, estou vestindo um terno azul, uma camisa branca. Hein? Não é branco, é mais ou menos? Pardo, segundo a Rita, e eu confio muito nela, então, um homem branco, quase pardo, vestindo um terno azul, uma gravata vinho, uma camisa branca, estatura média, regularmente acima do peso. Eu prometo ser breve, não cansá-los com esse tema. Já desafiei o Daniel a fazer um evento, eu acho que a Rita vai gostar da ideia, um evento, trazer alguns juízes aqui, alguns embargadores, para a gente conversar sobre essa ideia de remunerações variáveis distintas, essa ideia da opção de compra de ações. Eu não gosto muito de falar em stock option, porque a gente não precisa de termos americanos, é uma opção de compra de ações. Eu vou falar muito brevemente, o Daniel disse que eu tinha 10 minutos, eu não usarei mais que isso. Advogado na tribuna, toda semana a gente coloca o relógio para não passar dos 10 minutos, então vai ser assim. De qualquer maneira, eu vou ser muito rápido. Esses dois projetos de lei, eles têm por objetivo regular o que seria a opção de compra de ações. É um instituto que ninguém conhece no país, é um instituto que gera as decisões mais estapafúrdias, infelizmente. É um instituto muito bem sucedido no exterior. Muitas pessoas que trabalham longos anos em grandes empresas fazem a sua aposentadoria com opções de compra de ação. Então, é algo muito bom. É bom tributariamente, é bom do ponto de vista trabalhista, é bom do ponto de vista de engajamento. Como funciona uma opção de compra de ações? Muito rapidamente, porque eu acho que isso é importante. Eu vou usar a Rita como a minha optante. A Rita é uma trabalhadora numa empresa, seletista ou não, ela recebe a opção de comprar 1.000 ações da empresa Montezuma Limitada, ou SA. Essa empresa tem ações no mercado, necessariamente, tem que ser ações de mercado. Ela recebe hoje o direito de comprar 1.000 ações daqui a 2 anos pelo preço de R$10. E daqui a 2 anos, então a Rita tem que ficar na empresa trabalhando 2 anos, então é um elemento de retenção. Daqui a 2 anos ela vai comprar essas ações por R$10, não importa o preço dela no mercado. É claro que a Rita só vai exercer a sua opção, que é uma opção, não é uma obrigação, se as ações tiverem subido. Então, acima de R$10. A ação está valendo 20, a Rita compra por 10, vende por 20, embolsa R$10.000. Esse é o sistema, né? Isso se renova ano a ano. E muitas vezes as pessoas não vendem as ações. Se nós formos a grandes empresas, que são empresas com ações muito valorizadas, IBMs, e Googles, e Apples, os empregados mantêm as ações em carteira porque eles acreditam que essas empresas continuarão valorizando. E aí eles fazem o seu pé de meia de aposentadoria. Então, é muito interessante. Indo para os projetos. São 2 projetos de lei. Um é um projeto mais simples e menos adequado, que propõe um novo artigo da CLT, um 458A. Ele é muito tímido, ele sofreu algumas sugestões de modificação que são desastrosas, né? Você transformar um artigo com vários incisos e longo em um artigo simples que diria o stock option, a opção de compra de ações, não tem natureza salarial. Então, é uma emenda muito mal feita, mal pensada. E tem um outro PL, que esse é um pouco mais estruturado, que é o 2724, que prevê uma nova modalidade, uma nova regulação mais completa, é uma lei autônoma com 16 artigos. O que eles têm em comum, que eu acho interessante? Eles tratam da opção de compra de ações como sendo
um benefício, podendo gerar um benefício econômico sem natureza salarial, desde que haja o desembolso por parte do empregado, haja o desembolso por parte do trabalhador, não é só o empregado que tem direito. Haja um elemento de alha, né? A aleatoriedade do mercado. Ou seja, o empregado pode ganhar ou pode perder. No mínimo, ele pode nada ganhar. Então, ele tem que pagar pela ação alguma coisa que seja um preço justo, um preço próximo àquele que seria o preço da ação. Uma das críticas que eu faço e que eu acho que precisa ser melhorado, e quem leu o parecer, eu não vou entrar em muitos detalhes porque é um pouco técnico, é que em alguns momentos os PLs falam em desconto razoável, só que não definem qual seria esse desconto. Existe uma discussão muito grande na doutrina, especialmente fora do Brasil, do que seria uma opção de compra de ações válida. E a conclusão mais lógica é que ela é válida desde que o empregado adquira, e adquira por um preço que não seja vil, que não seja um desconto grande demais. Quando você transforma o que seria uma opção de compra de ações em uma compra por preço vil, você está basicamente dando uma remuneração in natura. Então, eu vou dar para a Rita uma ação que vale 100, ela pagando 2. Obviamente que isso não pode ser considerado uma opção de compra. Isso é, na verdade, uma doação ou uma transferência de um bem com valor de mercado e acaba virando salário in natura, acaba virando um salário de verdade. Então, isso os dois projetos tratam bem, com essa ressalva de que eles não resolvem claramente a questão de qual é o desconto que eu posso dar, e isso é uma sugestão que a gente está fazendo no parecer, se ele for dividido e eventualmente considerado na Câmara, porque isso melhoraria o projeto. Segunda questão, e esse é um dos maiores problemas, quando eu falo em opção de compra de ações, em geral elas acontecem todo ano, e existe um prazo de carência durante o qual se tem uma expectativa de direito. O Código Civil define isso muito bem, é direito não adquirido, não deferido. Durante esse período de expectativas de direito, se ocorrer a rescisão do contrato de trabalho, ou a rescisão do contrato de trabalho seletista, ou a rescisão do contrato de trabalho não seletista, o beneficiário, a Rita, não recebe nada. Se eu digo para ela, Rita, você tem essas 1.000 ações a R$10 para exercíveis daqui a 2 anos, se dentro desse prazo a Rita pede demissão, vai arrumar um trabalho melhor, ou ela é demitida sem justa causa, isso é um fato que impede o exercício desse direito. Esse é o maior problema hoje no judiciário, porque nenhum ou pouquíssimos juízes trabalhistas entendem esse conceito do direito não deferido, porque é um conceito de Código Civil que não está no dia a dia. Então, o que acontece em alguns casos? A pessoa tem subsequentes opções de compra de ação, no momento em que ela tem o seu contrato rescindido, seja por pedido de demissão, seja por demissão sem justa causa, existem opções ainda em carência. A maioria das vezes os tribunais determinam que as empresas devem pagar ou viabilizar o pagamento dessa opção, o que é impossível, porque essa opção é futura, ela só vai existir e se aperfeiçoar quando houver aquela cotação da ação no período futuro previsto no contrato. Então, isso é um ponto importante que tem que ser melhorado e esclarecido. O PL, que tem o 2724, que tem essa nova lei da opção de compra de ações, ele prevê que, em caso de rescisão do contrato, por parte do contratante empregador ou do contratante empresa, o empregado teria direito ainda a receber as ações mesmo no prazo de carência. Isso é um desvirtuamento que eu acho inconcebível do conceito. E eu explico juridicamente. A rescisão do contrato de trabalho é um exercício legal de direito, seja ela por parte do empregado ou do empregador. E o exercício legal de direito não deveria gerar punição outra que não aquela prevista em lei. Já está previsto qual é a punição, ou a indenização, ou o valor a ser pago na rescisão. Não faz sentido dizer que seria obstativa necessariamente. Então, existe uma presunção, e quem trabalha na Justiça do Trabalho sabe disso, as presunções são muitas, uma presunção de que seria obstativa a rescisão. O parecer, aqueles que tiveram a paciência de ler, ele é um pouco longo, tem 16 páginas, e outro ponto, que é o último que eu vou ressaltar, isso fazem muito bem os 2 PLs, especialmente o segundo, que é mais completo, eles não consideram como válido, como opção de compra de ações, aquilo que se chama de opção de compra de ações fantasma, ou phantom stock option, que é muito comum, que é uma situação em que o empregado ou o trabalhador simplesmente tem um direito de comprar ações fictícias,
mas na verdade ele não compra nada e ele ganha sempre a valorização se ela houver, mas nunca perde. Como aí não tem o elemento da alha, não tem a aleatoriedade do mercado, ambos projetos falam, nesse caso, qualquer benefício que vier vai ter a natureza do salário in natura, ou natureza de salário, que aqui nem em natura é, que no caso do Phantom Stock Option, você vai ter sempre um benefício financeiro. Então, o que nós estamos propondo aqui, nesse parecer, é a adoção do segundo PL, que é muito mais completo que o primeiro, e o engloba, não a adoção das emendas. As emendas são muito simplificadoras e foram feitas por parlamentares com um interesse único, quero dizer, qualquer pagamento a título de não terá natureza. Então, desvirtua muito e torna isso um possível elemento de fraude. Então, está interessante, está bem feito, os ajustes necessários são poucos, alguns são formais, há um momento em que a lei fala em cotas, e cotas não podem ser comercializadas em mercado. Esses ajustes feitos, meu entendimento, o entendimento do parecer, e eu acho que é também o entendimento de boa parte dos integrantes da Comissão de Direito do Trabalho, porque nós já debatemos e foi votado, foi unânime, de que, com alguns ajustes, o PL 2724 traria uma regulação adequada e poderia, finalmente, dar corpo a essa forma de remuneração. E, para terminar aqui, com 9 minutos, eu vou dizer que o que falta para nós no direito do trabalho é mais formas de remuneração com engajamento das pessoas que trabalham junto das pessoas que empreendem. Não importa se são seletistas ou não, e esse mundo mudou, nós estamos vendo hoje, né, em toda a sua forma. Esse pode ser o engajamento. Isso é o que se chama no exterior de remuneração de longo prazo. O Brasil tem pouca história de remuneração de longo prazo. A remuneração de longo prazo é aquela que vai fazer com que um trabalhador fique no seu trabalho muitos e muitos, muitos anos, às vezes décadas, se torne, de certa forma, e se sinta sócio desse empreendimento, e quando ele é portador de ações, isso é efetivamente verdade, e se aposente orgulhosamente com o fruto dessas ações, que é o que se vê acontecer em muitos e muitos países. E no Brasil, onde a gente vê um acréscimo muito grande na quantidade de empresas que abriram capital para o mercado, eu acho que isso pode ser um excelente passo. Eu agradeço a todos, terminando aqui nos meus 10 minutos. Muito bom, claríssimo. Bom, está em discussão parecer. Escrevendo. Mas a minha dúvida não é trabalhista, minha dúvida é tributária. Se eu conseguir, eu ajudo. Não, como é que tá? Porque no projeto, eu não li o projeto de lei, mas a maior dificuldade que eu vejo nesse tema, eu tenho debatido isso de alguma maneira, no projeto de lei, como é que fica a questão tributária? Não fica, doutor. O que se faz hoje, assim, o que eu entendo... Imposto de renda. O que eu entendo do imposto de renda hoje está muito claro, e a maioria dos tributaristas tem uma posição única, que é: você só paga imposto no momento da realização do lucro e é imposto sobre ganho de capital. Não existe imposto de renda na fonte. Então, assim, no momento em que a Rita for lá, já que ela peguei ela para Cristo aqui, ela comprar por 10 e vender por 20, ela vai pagar ganho de capital sobre 10 mil reais. Tudo bem, isso eu sei. A pergunta eu não quero saber do projeto. Não fala da parte tributária. Então, esse é o ponto falho do projeto. Porque a maior discussão dessa questão, com todo respeito, não é a questão trabalhista. É exatamente qual o momento em que vai incidir o imposto de renda. No recebimento da hora. Esse é o tema central. Essa é a discussão. Então, eu sugiro, eu entendi a questão trabalhista, está bem encaminhada pela Comissão de Direito do Trabalho, está bem encaminhada. Agora, eu entendo, eu acho que essa questão não deveria ficar apenas na Comissão de Direito do Trabalho. Porque Fala, Daniel. Querido Folena, boa noite a todos. E até para dizer, a minha indicação foi uma indicação que também remete à Comissão de Direito Tributário, para que a indicação para que ela se pronuncie sobre o tema, naturalmente, nos aspectos de natureza tributária. Porque, na verdade, então, eu acho que tinha que como nós adotamos aqui que quando existe essa interdisciplinaridade do tema e que a gente não espera mais o parecer de uma comissão, não vem os dois. Vota um. Vem. Isso só não vem numa hipótese. Não, deixa eu explicar. Pô. Eu sei porque eu faço um caminhamento. Não vem numa hipótese, Daniel. Quando passa muito, muito tempo e a outra comissão não entrega, aí nós avisamos a comissão para que a comissão apresente. Quando foi essa indicação, de que ano? Este ano. Então está mais ou menos. Quando desse ano?
de junho desse ano. Então, talvez fosse o caso, aí eu peço até A desculpas. secretaria foi avisada? A secretaria encaminhou Teve indicação para a Comissão de Direito Tributário? e foi informado. E aí, avisou a Folena, comissão? até para Avisou. esclarecimento do Tá plenário, bom. então por Então, isso foi até avisado, foi avisado. Então, tá bom. por isso é que o Luiz Guilherme ele teve o cuidado tudo exato bem. a gente não invadir Sim, a então, parte tributária. perfeito. Não, já É. esclareceu a questão do encaminhamento. Então, tá. Entendeu? Tá? Faltou a Comissão de Direito Tributário dar a posição dela no projeto, que não tem nada no projeto sobre a questão tributária. Esse é o ponto sensível. O Sim. trabalhista está bem encaminhado, Tá bom. está Tá. claro. Tá. Poderia até o trabalhista fazer um encaminhamento no sentido de... Não tem, eu também entendo que não tem como fugir da natureza salarial. Sim, o Entendeu? tema é isso. Se a O que questão está tratado no parecer é essa pudesse questão. trabalhar como algo indenizatório. Mas tá bom, esclareceu, Daniel. Já me esclareceu, está resolvido. Continuando em discussão, doutor Edmundo. É o seguinte, Depois, doutor Alexandre. entendi bem a exposição do colega. Inclusive, ele fez uma comparação e citou o nome de Rita a respeito dela fazer o levantamento da eventual vantagem, da eventual remuneração, do eventual depósito. Agora, eu pergunto o seguinte: esse contrato ele está sujeito à condição suspensiva ou resolutiva? Ele é Mas não, é trabalhista, mas não. Aí não. Não vai aqui para nós. É um direito civil que se aplica subsidiariamente. Porque se o senhor fala que, porventura, a empresa dispensar num espaço de 2 anos, por isso ou por aquilo, ela perde. A condição, doutor, é resolutiva. Entendeu? É isso que eu estou dizendo, ela perde. A condição, Quer dizer, a condição é ou resolutiva. se completar o período e ela também não sacar, ela perde. Não, na verdade, Então, por isso que eu estou falando, ela está sujeita a que tipo de condição? Resolutiva ou suspensiva. E não venha para cá me dizer que eu não estou invocando institutos de direito. Não, o senhor está absolutamente correto. Entendeu? Não, está encaminhada a indagação, enfim, por favor. A condição... Deixa eu responder, porque então o senhor entendeu minha... Eu entendi a pergunta. Não, eu entendi e agradeço. Eu invoquei dentro do ordenamento Não, está entendido. Eu entendi, agradeço e esclareço se não ficou claro. Eu entendo que a condição resolutiva, doutor, pelo seguinte sentido: eu preciso cumprir uma condição para que esse direito seja adquirido. Essa condição não sendo cumprida integralmente, o direito é resolvido, ele é extinto. Que condição é essa? Permanecer no contrato do qual se originou a opção pelo período de carência, que pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, dependendo de cada contrato. Esse é o ponto. Então, no caso, a Rita, que eu peguei como o agente, ela recebe uma opção e ela pode exercê-la só daqui a 3 anos. Se a Rita sair desse contrato antes de 3 anos, se resolve esse direito. Ela não tem direito a nada. Então, a condição é resolutiva. Doutor, Resolutiva. resolutiva, né? Deixa eu responder. Doutor Alexandre. Caro colega, boa noite. Parabéns pelo seu parecer. Eu só tenho algumas ressalvas. Primeiro, o contrato de trabalho é um contrato assimétrico, tal como a relação jurídica de consumo. Me parece que a aleatoriedade aí esteja presente, né? Como foi dito que poderia garantir a permanência do emprego do subordinado hierárquico porque ter optado por essa forma de remuneração, né? Enfim, né? Eu penso que isso poderia ser resolvido por um dissídio coletivo. Seria a melhor forma de tentar resolver, não em caráter de alteração contratual individual com cada empregado. O mais interessante seria, porque interessa a toda a coletividade, que se fosse por um acordo ou coletivo, né? Agora, o que me causa espécie é que, por vezes, há uma importação ocorre lá fora. Há N coisa que ocorre lá fora. Mas o que acontece? O direito social no Brasil, queiramos ou não, né, artigo 6º, são direitos fundamentais. Não é que sejam irrenunciáveis, mas eles são essenciais à concretização da cidadania lá, que é um dos fundamentos da República Brasileira. Ou seja, se
não haveria a possibilidade de fraude, conforme dito pelo colega, se não houver uma fiscalização efetiva por parte do Ministério Público do Trabalho, porque isso pode acontecer. Se houver um acordo individual entre empregado e empregador, não creio, se o empregado não estiver, salvo se for um executivo multinacional, que também é um subordinado hierárquico, que pode ser demitido a qualquer tempo, mas é necessário que tenha uma informação adequada, porque mercado acionário ou mercado bursátil é uma coisa extremamente variável, é um cassino. Você tem que saber exatamente o momento que compre e que venda, porque, do contrário, você vai perder dinheiro. E aí a aleatoriedade não estaria em rota de colisão com o princípio intuitivo do direito do trabalho? Esta é a minha pergunta. Perfeito, doutor. Muito obrigado. A primeira parte da pergunta, eu acho que sempre é o ideal que se façam os contratos de trabalho através de acordos e dissídios coletivos, sempre. Nem sempre vai ser possível. Com relação à opção de compra de ações, eu tenho uma questão que eu acho que é interessante e mitiga muito as justas preocupações e a possibilidade de fraude. Esse valor da opção de compra de ações é um valor a mais, nunca a menos, nunca. Então, assim, qualquer trabalhador que aceite esse contrato, ele vai ter o direito de exercer, depois do prazo de carência, só vai exercer se o valor da ação no mercado estiver acima do seu valor de compra. De outra forma, ele não exerce. Não exercendo, ele não ganha nem perde. E ele só passa a correr risco, e aí ele corre risco, se ele comprar e não vender. Então, isso, obviamente, tem que ser muito explicado, mas é um risco voluntário que não está também sob o controle do empregador. Então, assim, o indivíduo que tem uma opção de compra de ações, a ação, para usar de novo o exemplo da Rita, ela tem o direito de comprar 10. Daqui a 2 anos, quando acaba a carência, está a 20. Mas ela, Rita, sem ingerência de ninguém, nem do patrão, ela vai discutir com o travesseiro dela, com o companheiro dela, com os filhos dela, com os consultores. Eu acho que essa ação vai continuar subindo. E aí a Rita mantém as ações em carteira. Ela desembolsa 10, vale 20, ela não vende, só que daqui a 6 meses tem um problema nessa empresa e ela quebra. Aí a Rita perdeu o dinheiro. Nesse caso, eu acho que não é um elemento de fraude trabalhista, porque não existe nenhuma ingerência do empregador. O empregador deu ao empregado um contrato, pelo qual o empregado, a princípio, só ganha, e ele só passa a ser passível de perda se ele, empregado, optar por manter a ação em carteira. Então, eu acho que é uma questão mais fácil de ser digerida. Agora, se isso puder ser, especialmente, o mais importante, doutor, e eu já implementei vários desses programas no Brasil, o mais importante é a reunião de explicação para todo mundo. E a experiência das empresas, a experiência empírica durante vários anos, todo mundo exerce no dia, ninguém corre risco. Depois de alguns anos, o pessoal vê, uma pessoa que não correu risco é o triplo. Aí as pessoas começam a correr um pouquinho mais de risco. Mas isso é uma questão histórica e que tem que ter tradição. Depois de 5, 10 anos de um plano de opção de ação. E esses planos, os empregados ganham opção todo ano. Então ele vai lá vendo, agora eu vou testar e vou correr algum risco. Ele ganha um pouco mais, porque a empresa continua crescendo, ou perde um pouco. Então existe uma dinâmica muito grande. Eu me lembro que eu fiz um plano desse, junto com um advogado que eu gosto muito, que é o André Acker, e a gente ficou anos e anos acompanhando, e era muito interessante o comportamento dos empregados foi mudando com o passar dos vários anos. E é isso. Agora, está na mão de cada beneficiário correr ou não o risco de perda. Isso tem que ser muito bem dito. Claro, por favor. Sem dúvida. Sem dúvida. Na verdade, quando há rescisão do contrato, o que havia de ser pago já foi. Essa verba, e isso inclusive uma posição, não incorpora, essa verba tem uma posição bastante consolidada da jurisprudência trabalhista brasileira, uma decisão muito boa até, que eu tenho citado, do Dr. Célio Joaçaba. Ele fala, não integra o salário, por quê? Porque o salário tem natureza alimentar e qualquer verba de natureza alimentar não pode ter alha. Eu não posso me alimentar dependendo do como... Então isso é um valor a mais. De fato, é um valor a mais. Ele não pode substituir bônus, não pode substituir salário. É parecido, como a Rita falou, com o conceito da participação em lucros e resultados, que foi um sucesso. A verdade é que é um sucesso hoje em termos de viabilizar uma forma de remuneração variável menos onerosa e que tem pouca fraude. Ou seja, claro que o Ministério Público do Trabalho tem que fiscalizar
E eu concordo com a sua primeira colocação, doutor. O sindicato se envolver, especialmente na parte do conhecimento e esclarecimento, é fundamental para que as pessoas não corram risco que não devem correr. Agora, se bem feito, não há risco. A pessoa só corre o risco se ela optar por correr o risco. Isso eu acho muito importante. Essa dúvida colocada está no parecer. Tá no parecer. Bom, não temos mais inscritos. Em votação. Você quer falar alguma coisa? Senhor presidente, só para deixar plenário que esse parecer foi aprovado à unanimidade na Comissão de Direito do Trabalho. Tá? Então, só para ficar o registro disso. Então, encerrado em votação. Aqueles virtualmente, sim pela aprovação, não pela rejeição, aos que estão no plenário virtual, e aqueles que não queiram se manifestar, a abstenção. Então, o resultado já apareceu ali. Por maioria no plenário virtual aprovado, e no nosso plenário físico aprovado por unanimidade. Muito obrigado, parabéns.